gente vai caminhando na vida que a gente vê o quanto é importante o relacionamento com Deus. E tudo acontece para a gente parar, mas nós temos, como diz a Bíblia, a paciência, ela vai nos trazendo experiência. Quanto mais paciente você fica perante a tribulação, mais você acha a solução para sair da tribulação, e mais experiente você fica, porque se você não adquirir experiência, você vai passar a vida inteira sofrendo, né? E Deus já escreveu a Bíblia para que a gente possa ter um caminho para seguir, um norte. A Bíblia nos dá a direção, a Bíblia ensina tudo. A Bíblia mostra a gente como a gente deve pensar, como a gente deve agir, não é? Até nos orienta financeiramente. A Bíblia fala assim: vai ter com a formiga, ou seja, aprende com a formiga. Imagina, você olha com uma formiga, você pisa nela, você não dá nada por ela, mas a formiga, ela junta no verão para comer no inverno, porque ela sabe que no inverno ela não vai ter comida, né? Ou seja, que Deus já está mostrando ali que a gente perde com uma formiga. Então nós temos que aprender a amar a palavra de Deus, como diz na Bíblia, né? A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é para nos ensinar o que? A sermos felizes, porque nós queremos ser felizes, mas se nós fazemos de acordo com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nós não alcançamos a felicidade, não é? Quando você constrói a sua felicidade em cima da palavra de Deus, ela vai dar um resultado lá na frente. E não é religião não é ficar indo na igreja não, porque se religião resolvesse o problema das pessoas, o mundo estava muito melhor do que está. Porque 90% das pessoas no mundo são religiosas, mas não seguem a palavra de Deus, a palavra pela qual Jesus morreu, a palavra pela qual os discípulos lutaram, morreram, e até hoje os verdadeiros homens e mulheres de Deus lutam pela palavra, pelo que está escrito. É uma palavra determinada por Deus e escrita na nossa língua. É um livro de lei, porque o que é lei? Lei é aquilo que você deve seguir, por isso que chama livro de lei. É o caminho pelo qual você deve andar, assim como tem a lei do homem, que determina a direção de uma rua, que determina onde você deve parar, para que outros carros atravessem, né? Assim tem a lei de Deus escrita na Bíblia Sagrada, que ela sim vai fazer a gente andar no caminho reto, que lá na frente a gente vai colher os frutos por andar nesse caminho. Quando a gente anda pelo nosso pensamento, ou pelo pensamento do homem, o que a gente vê aí, até pastores, pessoas que têm conhecimento do projeto de Deus, entregando as suas vidas a filosofias vãs, perdendo tempo lendo livros escritos por homens e não conseguem ler o livro escrito por Deus. Na hora que é para ler um livro escrito por Deus, eles sempre estão criticando, sempre achando um defeito, sempre achando uma falha, entendeu? Mas esse é o caminho. Jesus falou claramente: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Nós vamos conquistar a vida eterna através do conhecimento da Bíblia e da luta para tentar colocar essa palavra dentro do nosso coração, e assim nós venceremos. Fora disso, a gente vai ficar lutando contra a gente mesmo, achando que a gente vai ser feliz lá na frente, porque tudo está dando certo,
mas vai chegar a hora que não vai dar certo. Vai chegar a hora que não vai dar certo, não é? A vida eterna está na palavra de Deus. Nós vamos ler o livro de João, 1 João, capítulo 2. Diz a palavra do Senhor assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, aqui já está deixando claro que quem nos defende é Jesus. Como diz na Bíblia, há um nome pelo qual, só há um nome pelo qual podeis ser salvo, que é o nome de Jesus. A Bíblia diz que tudo deve ser feito em nome de Jesus. A Bíblia diz que não há um intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus. Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens. E aqui a Bíblia diz que Jesus é Ele que é o nosso advogado, Ele que nos defende. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha aqui, irmãos, aqui Deus está deixando claro. A maioria das pessoas aí ficam o dia inteiro dizendo para todo mundo que amam a Jesus, que Jesus é tudo na vida delas, mas elas não amam a Bíblia, não conhecem a Bíblia. E aqui está dizendo aquele que diz, eu conheço Jesus, e não guarda os mandamentos dele, é mentiroso. Então, não adianta você ficar professando para os outros e professando para si mesmo, te enganando, sendo que você não conhece nem os mandamentos. Como que você vai guardar uma coisa que você nunca viu? Como que você vai guardar um mandamento que você não lê? Para você guardar os mandamentos de Jesus, assim como Ele guardou os mandamentos que Ele morreu por causa deles, né? Os mandamentos que estavam escritos no Velho Testamento, Jesus morreu para cumprir o que estava escrito ali. Ele guardou os mandamentos. Assim você também tem que primeiro conhecer a Bíblia, para que você possa guardar. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então não é só conhecer a Bíblia, que já é impossível para essas pessoas que são enganadas pelas religiões, por livrinhos e revistinhas dadas por religiões, estudo de catecismo, estudo da Bíblia, estudo de teologia, mas na verdade eles nem conseguem ler a Bíblia, não conseguem nem se firmar na palavra de Deus. E por isso Jesus diz aqui que além de você conhecer a palavra, você tem que andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Ou seja, aqui Jesus está deixando claro que aquelas palavras que foram ditas lá no Velho Testamento, porque tudo que está escrito no Novo Testamento já estava escrito lá no Velho Testamento, lá já dizia que você deveria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Lá já dizia que a nossa força estava em Deus. Lá já dizia que quem nos guardava é Deus, quem nos protegia é Deus, quem nos defendia é Deus, quem nos ensinava é Deus. Lá já estava tudo escrito lá, não tem nada de novo. Outra vez você escreve um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então aqui está deixando claro, quando você não tem a palavra de Deus no seu coração, quando você não tem compromisso com Deus, compromisso com o que Ele escreveu, você fica cego pelas trevas, pelo maligno, pelo mal, por pensamentos do inferno, pensamentos colocados pela sociedade, pensamentos herdados pelo teu gênio, pensamentos colocados por demônios que colocam o pensamento em você. Então você fica em trevas, você fica cego. Na hora de você tomar atitude, você toma atitude errada porque você não está sabendo para onde ir. Mas quando você aceita Jesus verdadeiramente na sua vida e a palavra de Jesus, você começa a enxergar, as coisas ficam claras. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Aqui então, já está deixando claro que quem perdoa os pecados é Jesus. É pelo nome de Jesus que os pecados são perdoados. Não é pelo nome de Maria, não é pelo nome de João. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso é muito difícil a gente fazer, porque nós somos muito carnais. O nosso corpo, a nossa alma, o dia inteiro pede os prazeres do mundo, os desejos do mundo. A sociedade o dia inteiro nos chama para os desejos do mundo. A mídia o dia inteiro martela na nossa cabeça os desejos do mundo. E nós nos esquecemos que somos chamados por Deus. Deus nos chama todos os dias também. Como Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na nossa porta. O Espírito Santo de Deus está sempre nos chamando para seguirmos a Deus. Mas é claro que a chamada do maligno é muito mais poderosa. O poder da carne é imensamente grande. Por isso que pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas muitas vezes com tudo, se entregam às drogas e não conseguem sair, porque chega num ponto que o poder do corpo é muito maior que o poder do ser espiritual da pessoa que ele é. Ele não consegue vencer, e nós temos que ter muito cuidado todos os dias para que o nosso espírito seja cada dia mais forte que os desejos do nosso corpo, porque senão a gente começa a amar o mundo, começa a achar que o futuro está na terra, e o futuro está na ressurreição e na vida eterna. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos.
por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Aqui o apóstolo João está citando já uma declaração que havia no livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 13 em diante, que falava sobre os filhos de Belial, ou seja, aquelas pessoas que aparentemente são crentes, aparentemente são servos de Deus, que muitos se dizem até cristos, ou representantes de Cristo, mas não são enganadores, como Jesus fala, são lobos enganadores, e você acha que está servindo a Deus, porque está ouvindo essas pessoas, ou seguindo essas pessoas, mas não está, por quê? Porque a palavra de Deus é escrita. Você não é chamado para seguir ninguém aqui na terra, nem a você é chamado para seguir a Deus, andar como Jesus andou. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o bom pastor, a Ele devemos seguir, a Bíblia que nós devemos seguir. Não adianta você querer se esconder em uma religião e achar que está certo, porque você está enganando a você mesmo, e no final você vai sair no prejuízo. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também nega o Pai, e aquele que confessa o Filho também confessa o Pai. Aqui é muito poderosa essa palavra, porque o que nós vemos de anticristo aí no mundo, né? Pessoas que dizem que Jesus é o arcanjo Miguel, pessoas que negam a divindade de Jesus, e essas pessoas acham que elas podem fazer isso, e como diz aqui, não vos escrevi porque não soubesse a verdade. Você sabe a verdade. Agora ele está dizendo, nenhuma mentira vem da verdade. Não adianta misturar mentira com as coisas de Deus e achar que Deus vai estar ali, porque Deus é justo e perfeito. A mentira não se mistura com a verdade. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa que Jesus fez, essa é a promessa que Deus fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Aqui o apóstolo João está deixando claro, ele está falando para a igreja, explicando a diferença da verdade, que é a palavra de Deus escrita, por isso que ele cita aqui o Velho Testamento, e falando sobre aqueles que nos enganam na igreja. E a unção que vós recebestes, dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina estas coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então aqui o apóstolo Paulo também está citando claramente aqui o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 33, que diz que é Deus que nos ensina, né? Dizendo que claramente que Deus nos ensina, como diz lá em João 6,45, 2 Pedro 1,20, a pessoa não precisa de fazer teologia, não precisa de ficar
sendo ensinado por falsos mestres, porque se ela se ater à palavra de Deus, se ela ler a Bíblia e buscar o conhecimento da Bíblia pela Bíblia, Deus vai mostrar para ela. Até porque Deus diz que quando você tem falta de sabedoria, quando você lê a Bíblia e não entende, você pede a Deus que Deus te mostre, Deus te ensina. Por isso que está dizendo aqui, não tendes necessidade de que alguém os ensine. Tem gente que vai na igreja para admirar pastor vira ídolo. Nós somos chamados para seguir a Jesus. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, por isso, irmãos, somos chamados para lutar todos os dias contra toda a injustiça que muitas vezes está dentro do nosso coração, nasce dentro do nosso pensamento, sentimentos de raiva, de ira, de maldição, sentimentos de egoísmo, de orgulho, de soberba, né? Sentimentos de maldade, o olho ruim, falta de paciência. Às vezes a gente não tem paciência com o nosso cônjuge, às vezes a gente não consegue olhar com amor pelo nosso cônjuge, pela nossa família. Isso é o que mais acontece no mundo hoje, né? A desvalorização da família. Então, nós, servos de Deus, temos que aprender, como diz aqui a palavra: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Deus não aceita fingimento, Deus não aceita hipocrisia, Deus quer ver a sinceridade no seu coração. Portanto, quando você praticar um ato de maldade, alguma coisa que não é do bem, que vier dentro da sua cabeça, que sair da tua boca, você tem que você mesmo se fiscalizar, você se arrepender e procurar lutar contra tudo aquilo de mal que sai de dentro de você. Porque você é chamado para fazer o bem, você é chamado para amar incondicionalmente. Amém?